Olá a todos e olá a todas. Começamos a aula de hoje com uma citação do professor Tom Garrison, do livro Fundamentos de Oceanografia, de 2016. A Terra é um planeta oceano. O oceano pode ser definido como um imenso corpo de água salina que ocupa as depressões da superfície do planeta. Mais de 97% da água na superfície terrestre ou próximo dela pertencem ao oceano. Cerca de 2,5% estão na forma de gelo sobre a Terra, água subterrânea e água de lagos e rios. Se toda a água da Terra fosse reunida em uma esfera, seu diâmetro mediria apenas 1.380 quilômetros. Dividimos o oceano em compartimentos artificiais chamados de oceanos e mares, utilizando os limites dos continentes e linhas imaginárias. Na verdade, o oceano possui poucas divisões naturais, sendo simplesmente uma imensa massa d'água. Os oceanos Atlântico e Pacífico, os mares Mediterrâneo e Báltico, assim chamados por conveniência, constituem nada mais e nada menos que feições passageiras de um único oceano global. A grande explosão. Essa teoria cosmológica dominante sugere que o universo começou há quase 13,8 bilhões de anos, expandindo-se rapidamente de um estado muito denso e incrivelmente quente. Eventualmente, as estrelas se inflamaram e as galáxias se formaram lentamente. A teoria do Big Bang foi aprimorada e avançada, especialmente por meio das missões Cosmic Background Explorer, ou Exploradora da Radiação Cosmológica de Fundo, e WMAP da NASA. Os fundamentos matemáticos da teoria do Big Bang incluem a teoria geral da relatividade de Albert Einstein, junto com as teorias padrão das partículas fundamentais. Hoje, as espaçonaves como o telescópio Hubble e o telescópio Spitzer continuam medindo a expansão do universo. Não é incrível que uma espécie de mamífero em um pequeno planeta possa desenvolver as ferramentas intelectuais e tecnológicas para dizer algo concreto sobre a própria história do universo? As estrelas passam suas vidas trocando hidrogênio e hélio por elementos mais pesados. Quando elas morrem, algumas lançam esses elementos no espaço em explosões cataclísmicas, que são chamadas de supernovas. A supernova é uma explosão de uma estrela que libera enorme quantidade de energia, lançando para o espaço a maior parte do seu material. Segundo Safronov, em 1972, a origem do nosso sistema solar remonta a uma nebulosa de gás e poeira cósmica, com composição química correspondente à abundância solar dos elementos. Essa nebulosa tinha forma achatada como um disco em lenta rotação. E no nosso caso, a idade aproximada é de 4,6 bilhões de anos. No início da evolução interestelar, o Sol iniciava seus processos de fusão nuclear e a temperatura dessa nebulosa permanecia muito elevada. Com o resfriamento gradativo, pela perda de energia por radiação, parte do gás incandescente condensou-se em partículas sólidas, iniciando o processo de acreção planetária, mediante colisões de tais partículas guiadas pela atração gravitacional entre elas. Pierre-Simon Laplace, que viveu entre 1749
em 1827, apresentou sua teoria, sua hipótese da nebulosa solar, né? E, resumidamente, partia-se de uma nuvem de gases e poeiras que formou um disco rotatório, com 90% da sua massa concentrada no centro dessa nuvem. A condensação e o colapso devido à gravidade ocorreu no interior dessa nebulosa. Um Sol, né, uma estrela embrionária, era circundado por essa nuvem rotatória, e aí houve, pelo processo de acreção, a formação de planetesimais e dos planetas na forma como os conhecemos hoje. Bom, aqui cabe um intervalo para a gente falar um pouco sobre a água e o cosmos, né? A água no nosso universo. Uma molécula de água, como todos sabemos, é composta por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio ele foi criado no Big Bang, e o oxigênio nos núcleos das estrelas mais massivas que o Sol. Enormes quantidades de água na forma gasosa existem nos vastos berçários estelares de nossa galáxia. Hidrogênio e oxigênio, formados por diferentes processos, se combinam para formar moléculas de água na atmosfera ejetada dessa estrela moribunda. As origens dos nossos oceanos estão nas estrelas. Moléculas de água existem na nebulosa de Órion, por exemplo, e ainda estão se formando hoje. A nebulosa é composta principalmente de gás hidrogênio. Outras moléculas são comparativamente mais raras. Mesmo assim, a nebulosa é tão vasta que cria água suficiente todos os dias para encher os oceanos da Terra cerca de 60 vezes. A água, junto com todas as outras moléculas criadas nesses viveiros estelares, torna-se matéria-prima para a formação de novos sistemas planetários. Essa é uma ilustração do nosso sistema solar, né? Nós temos aí a nossa estrela principal, que é o Sol, e o nosso sistema solar é uma pequena parte da Via Láctea, que é a nossa galáxia. E no nosso sistema solar há o reconhecimento de 8 planetas, sendo eles 4 internos, né, mais próximos do Sol, e 4 externos, mais distantes do Sol. São 153 luas conhecidas até hoje, né? Essas luas são satélites naturais que orbitam esses planetas. Existe ainda um enorme número de asteroides, a maioria deles entre as órbitas de Marte e Júpiter, e milhões de cometas e meteoritos, né? Poeira e gases interplanetários. O Sol é uma estrela anã amarela, uma bola quente de gases brilhantes no coração do nosso sistema solar. Sua gravidade mantém tudo, desde os maiores planetas até pequenos fragmentos em sua órbita. O Sol é o maior objeto no nosso sistema solar, compreendendo 99,8% da massa de todo o sistema. Ele está localizado no centro do sistema solar, e a órbita da Terra, por exemplo, fica a 150 milhões de quilômetros dele. O campo magnético do Sol se espalha por todo o sistema solar através do chamado vento solar. Como é uma estrela, o Sol é composto por gases, né? 92,1% de hidrogênio e 7,8% de gás hélio, que são mantidos unidos por conta da própria gravidade. Muitas espaçonaves observam constantemente o Sol, ajudando a ficar de olho no clima espacial, que pode afetar o funcionamento de satélites e os astronautas. Sem a intensa energia do Sol, não haveria vida no planeta Terra. O núcleo do Sol tem cerca de 15 milhões de graus Celsius e ele não tem nenhuma lua. Ele é orbitado por 8 planetas, pelo menos 5 planetas anões, dezenas de milhares de asteroides e até 3 trilhões de cometas e corpos gelados.
Um conceito importante aqui neste contexto é o de diferenciação, que é o processo de separar componentes de maneira ordenada de alguma coisa bem misturada. Isso pode ocorrer em mega escala, como no sistema solar, ou em escala menor, como por exemplo num fluxo de lava, né? Então a gente vai ter elementos misturados que vão se diferenciar, nesse caso, por densidade, né? Então a diferenciação, outros sinônimos seriam separação, né, ordenação, concentração, e isso ocorreu no sistema solar e explica a formação dos planetas. No caso do sistema solar, essa diferenciação foi entre os elementos refratários e os elementos voláteis. A diferenciação química no sistema solar ocorreu devido a diferentes pontos de congelamento dos elementos. Os elementos com alto ponto de congelamento e de fusão também são chamados de refratários, por exemplo, o ferro. Os elementos refratários condensam de um estado gasoso a temperatura muito altas. Já os elementos e componentes com baixo ponto de congelamento são denominados de voláteis, como exemplo o nitrogênio e a água. Os elementos voláteis permanecem gasosos a baixas temperaturas antes de se tornarem sólidos. Então, no sistema solar, o forte gradiente termal, né, através do sistema solar, o vácuo do espaço, por exemplo, não conduz bem o calor. Na nebulosa jovem, os objetos perto do novo Sol foram aquecidos a tal ponto que todos os elementos, exceto os refratários, foram fervidos e evaporados. O movimento dessa massa rica em elementos voláteis foi para longe do Sol, resulta numa diferenciação química ao longo desse disco de poeiras e gases, né? Os planetas internos são mais enriquecidos no geral e em elementos refratários e pobres em elementos voláteis. Já os planetas externos são muito ricos em elementos voláteis e pobres em elementos refratários. Os planetas internos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são chamados também, ou conhecidos também, como planetas rochosos ou telúricos, porque eles possuem massa pequena e densidade média na ordem de 5 gramas por centímetro cúbico. Possuem poucos satélites e atmosfera fina e rarefeita, né? Já os planetas gasosos são bem diferentes, né? Os planetas externos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles têm uma massa grande e densidade média próxima do Sol. Possuem muitos satélites e suas atmosferas são espessas e de composição parecida com a do Sol, predominando o hidrogênio e o hélio. No modelo de Safronov de 1972, em cerca de 100 milhões de anos, poderiam ter se acumulado 98% do material que constitui hoje o planeta Terra. A Terra teve origem em uma enorme massa de partículas frias, em que os constituintes mais pesados migraram em direção ao centro, formando seu núcleo, de ferro e níquel, e os elementos mais leves se dispuseram ao redor. Então a Terra começou a esfriar. Acredita-se que sua primeira superfície tenha se formado há 4,6 bilhões de anos. Logo após, um corpo planetário um pouco maior que Marte colidiu com a jovem Terra e a partiu. Parte desses fragmentos foi ejetada com o impacto e formou a Lua. A radiação solar eliminou a camada mais externa de gases da Terra, sua primeira atmosfera, mas outros gases que estavam presos dentro do planeta em formação subiram para a superfície e formaram a sua segunda atmosfera. Essa ventilação vulcânica de substâncias voláteis, incluindo aí o vapor d'água, constitui o processo de desgaseificação.
Conforme o vapor quente subia, ele se condensava formando nuvens na alta atmosfera fria. Embora a maior parte da água da Terra estivesse presente na nebulosa solar durante a fase de acreção planetária, pesquisas recentes sugerem que uma barragem de cometas, que são feitos de gelo, atingiu o sistema solar colidindo com a Terra, o que definitivamente explica boa parte da água que temos no planeta hoje. A superfície da Terra era tão quente que a água na forma líquida não se acumulava. Após milhões de anos, as nuvens mais altas resfriaram o suficiente para que parte da água liberada formasse gotículas. Chuvas quentes caíram na Terra, também ainda muito quentes, para se transformarem novamente em nuvens e assim sucessivamente. Cabe aqui um destaque para esta outra teoria, sobre a origem da água no planeta Terra, que é a do impacto dos asteroides. Ao longo de bilhões de anos, incontáveis cometas e asteroides colidiram com a Terra, enriquecendo o nosso planeta com água. Marcadores químicos na água de nossos oceanos sugerem que a maior parte da água veio dos asteroides. Observações recentes sugerem que o gelo e possivelmente até água líquida existe no interior de asteroides e cometas. Assim, aos poucos, a superfície foi se resfriando, o que permitiu os primeiros acúmulos de água em bacias, o que começou a dissolver as rochas da superfície, e evidências geológicas posicionam isso entre 3,5 e 4 bilhões de anos. Parte da água ainda evaporava, resfriava e caía novamente, enquanto que os minerais dissolvidos permaneceram sendo misturados em concentrações cada vez maiores. Assim, o oceano global salgado começou a se formar. Estima-se que essas chuvas fortes duraram aproximadamente 20 milhões de anos. Grandes quantidades de vapor de água e outros gases continuaram a escapar pelas ventilações vulcânicas, e assim continuaram por milhões de anos, e assim o oceano começava a ficar mais profundo. Então, gradualmente, a espessura da crosta terrestre também aumentou. A água acumulada nos oceanos também passou por ciclos de grandes variações de temperaturas, e as trocas com a atmosfera foram moldando as condições oceanográficas e atmosféricas que tem-se hoje. Bom, a partir desse tópico nós vamos informar, ilustrar e detalhar algumas das características do oceano global. Esse primeiro mapa é um mapa que representa o fundo oceânico, ou o assoalho oceânico. A gente vai observar um pouco mais de detalhes sobre ele na aula de oceanografia geológica, Então, na verdade, esse mapa é uma pintura feita pelo autor Heinrich Beran, na década de 70. E ele destaca aí, numa versão colorida, os continentes em tons de azul mais claros, mais fundos, o fundo do oceano. A ideia de como seria o fundo e as irregularidades do fundo do oceano com essas tonalidades de azul, ora mais claro e ora mais escuro. A gente consegue observar inicialmente que existe uma enorme diversidade no relevo do oceano, no relevo do fundo do oceano. Inclusive, o relevo do fundo do oceano ele é mais acidentado do que o próprio relevo continental, como a gente conhece aí nos nossos estudos sobre geologia e geomorfologia terrestre, Cabe grande destaque para essas áreas de azul mais claro, umas áreas bem planas, que são as zonas abissais, e esse tom mais escuro, quase acinzentado, que são as grandes cordilheiras oceânicas. A gente tem entre a América
do Sul e a África, e entre a América do Norte e o continente europeu, a gente tem aí a grande abertura, né, do Oceano Atlântico, e a gente tem uma supercordilheira que se chama Cordilheira Mesoatlântica, que é a maior cadeia montanhosa e contínua que a gente tem no planeta. São mais de 16 mil quilômetros, né? Ela é o centro de abertura do Oceano Atlântico. E a gente tem algumas linhas horizontais, né, perpendiculares a essa linha central da cadeia mesoatlântica, que são as zonas de fratura. E, eventualmente, numa dessas zonas de fratura, a gente tem a formação de ilhas submarinas, como o exemplo para aqui perto do Brasil, de Fernando de Noronha. No meio do Oceano Índico a gente também tem uma cordilheira, e no meio do Oceano Pacífico, não centralizado, mas dentro do Oceano Pacífico a gente também tem uma cordilheira. Essas são as grandes áreas de abertura ou áreas de subducção dos oceanos, né? Os oceanos eles são corpos, são bacias que estão em constante movimento, e essas grandes feições dão esses movimentos. Cabe outro destaque aí no Oceano Pacífico, do lado bem esquerdo desse mapa, essas grandes ranhuras no fundo oceânico, com tons um pouco aí mais claros, né, que mostram justamente aqueles arcos de ilhas e as fossas oceânicas que a gente tem aí, sobretudo no lado oeste do Pacífico. Então a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes sobre essas grandes feições do fundo oceânico na aula de Oceanografia Geológica. Aqui cabem algumas informações básicas sobre o oceano global. A área do oceano global é de aproximadamente 331.441.932 km². O volume de água é aproximadamente de 1.333.155.354 km³ de água. A profundidade média dos oceanos é de 4 km ou 4.000 metros. A maior profundidade fica a 10.920 metros nas fossas das Marianas no Pacífico. A espessura média da crosta oceânica é de aproximadamente 6,5 quilômetros, e a extensão da maior cadeia montanhosa oceânica é de 16 mil quilômetros, correspondendo à Cordilheira Mesoatlântica. Bom, sobre as correntes superficiais no oceano, aquelas que a gente conhece como correntes marinhas, essa é uma animação produzida recentemente pela NASA, que ela mostra e dá uma dimensão muito mais fluida e dinâmica daquela que a gente tem sobre as correntes marinhas, né, de setas apontando para onde elas vão e quais são as suas temperaturas, né? Essa não traz a informação das temperaturas, mas ela mostra de forma um pouco mais complexa o fluxo da água do mar. Basicamente, as correntes marinhas superficiais, elas respondem diretamente à ação do vento sobre a superfície do oceano, né? Então, há intensa formação de vórtices, né, que giram em sentidos opostos a depender do hemisfério, grandes grupos de correntes, aí, sobretudo perto dessa linha amarela que marca a posição do Equador. A gente tem essas correntes gerando, então, o transporte de água oceânica ao longo do oceano. Parte dessas correntes elas têm temperaturas mais altas, parte têm temperaturas mais baixas. A depender da intensidade, da duração do vento, elas vão ser mais fortes ou mais fracas. Isso forma todo um complexo de transporte de massa d'água e, sobretudo, de nutrientes sobre a superfície do oceano. Então, é bem interessante que a gente desfaça aquela imagem que a gente tem na cabeça, de setinhas apontando a direção das correntes, pois o movimento da água sobre a superfície do oceano, que é basicamente induzido pela ação do vento, pela transferência de energia
da baixa atmosfera para a superfície do oceano seja muito mais complexo, né? Então a gente consegue ver aí essa dimensão e como ela é relevante, né? Com o devido desconto do exagero temático que é colocado nesse mapa ao longo do oceano global. Já aqui nesse mapa a gente tem uma animação, né, das correntes superficiais do oceano global coloridas por temperatura, né? Então os tons mais perto do vermelho, né, os tons mais quentes são de temperaturas mais altas e os tons mais frios são de temperaturas mais baixas. Basicamente, as correntes oceânicas elas respondem a essa variação zonal, ou seja, a depender da latitude, né, quanto menor a latitude, mais quente tende a ser as correntes, e quanto maior a latitude, mais frias elas são, né? E como a gente viu anteriormente, essas correntes elas fazem o transporte de calor. Então, normalmente há um transporte das correntes quentes saindo da faixa tropical, equatorial, em direção às latitudes mais altas, e existem também, ocasionalmente, alguns fluxos das latitudes mais altas, né, transportando correntes superficiais mais frias em direção às latitudes médias, tá? Então essa é uma animação que mostra um pouco essa complexidade do sistema de transporte de água ao longo do oceano, que como a gente já viu, ele está associado basicamente à ação do vento sobre a superfície do oceano, e como a gente está falando da ação do vento, a gente está falando de características da atmosfera terrestre. Então, quanto mais próximo à zona do Equador, a gente tem temperaturas mais altas, né, sobre a superfície do oceano, e o contrário, o oposto, né, quanto mais perto das latitudes mais altas, as correntes tendem a ser mais frias. E isso tudo não para de se movimentar em nenhum momento. Esse já é um mapa com a localização dos terremotos, né, compilados entre 2003 e 2011. Na verdade, esse mapa mostra os terremotos neste período com magnitude maior do que 3, né, na escala Richter. As cores indicam a profundidade do centro do terremoto, ou a origem deles, né? Em vermelho são os mais rasos, né, terremotos que ocorrem até 33 metros de profundidade. Em amarelo, você tem uma situação intermediária entre 33 e 100 km de profundidade. E em verde, entre 100 e 400 km. E em tons de azul, são os terremotos mais profundos, né, com seu epicentro acima de 400 km de profundidade. Os terremotos são concentrados, basicamente, ao longo dos limites das placas tectônicas, né, e sobretudo ao longo das dorsais meso-oceânicas, seja ela no Atlântico, no Pacífico e no Índico, e em zonas de subducção, que é aquilo que eu disse, que a gente ainda vai ver, que são as áreas onde há o consumo, a destruição das placas tectônicas, né? Nem todos esses terremotos ocorrem na mesma profundidade, né? Onde o professor Hess, que a gente vai ver em seguida, postulou que as rochas do fundo estavam mergulhando nas zonas de subdução, os terremotos ocorrem em profundidades mais rasas, né? Esses tons de vermelho aí. Abaixo, em profundidades de quase 700 km abaixo da superfície, também. Por outro lado, apenas os terremotos rasos, né, esses em vermelho, são registrados nas cristas de propagação das dorsais oceânicas, né. Esses dados permitiram que os geólogos pudessem desenhar aí algumas seções mais detalhadas, mostrando a espessura das placas, a direção da sua propagação e até onde as placas vão abaixo dos continentes, né. Então, esse é um mapa muito interessante porque ele mostra as zonas ativas, né, de movimentação do fundo do oceano.
Bom, ainda na perspectiva da oceanografia geológica, né, esse mapa mostra os pontos com a localização dos vulcões que estiveram ativos, né, nos últimos 10 mil anos. Os triângulos coloridos vão indicar diferentes tipos de vulcões. Os triângulos vermelhos são principalmente caldeiras, né? Os triângulos verdes são estratovulcões, os triângulos azuis são vulcões em escudo e em abertura de fissuras, né? Que são tipos de vulcões diferentes. Também semelhantes aos terremotos, né? Como a gente viu na imagem anterior, diferentes tipos de vulcões ocorrem ao longo de diferentes tipos de limites entre placas tectônicas, né? A maioria, grande parte das erupções vulcânicas que fazem notícia, né, que viram notícia, como a erupção do Monte Santa Helena em 1980, ocorre perto das zonas de subducção. Esse tipo de vulcão é representado pelos triângulos verdes, né? Essas erupções mais devastadoras e explosivas refletem a composição do magma, que é extremamente espesso, né, viscoso e resistente ao fluxo. Portanto, ele vai resultar em cones vulcânicos mais altos e íngremes, né, que no fundo do oceano vão ser chamados de montes submarinos. Em contraste, algumas erupções vulcânicas que ocorrem ao longo das cristas das cordilheiras mesoceânicas são muito mais suaves, né? Porque a maior parte dessas erupções ocorre em maiores profundidades abaixo da coluna d'água, e aí você tem uma possibilidade menor de causar grandes explosões. Já esse é um mapa que representa bem uma das grandes preocupações dos oceanógrafos, né, que tem muitas implicações, é um tema mais direcionado à oceanografia física, mas também muito importante para a oceanografia geológica, que são os mapas de temperatura da superfície do mar. A sigla em português é TSM, ou Sea Surface Temperature, ou SST, que é a sigla em inglês, né? A gente consegue observar então que as maiores temperaturas ao longo da superfície do oceano, elas ocorrem justamente na faixa equatorial, onde a gente tem maior calor na atmosfera, né? Isso é sempre importante lembrar. Então ele segue novamente aquela perspectiva zonal, com águas mais quentes próximas à faixa intertropical, faixa equatorial, gradualmente diminuindo a sua temperatura em direção às faixas com maior latitude. É interessante perceber que enquanto que na atmosfera, né, mesmo na baixa atmosfera, a gente tem variações muito grandes de temperatura, por exemplo, uma tempestade resultando em temperaturas de menos 80 no continente antártico e altas temperaturas nas zonas desérticas, por exemplo, da África ou da Califórnia, chegando a quase 60 graus Celsius, né? A amplitude das temperaturas sobre a superfície do oceano é muito menor, né? No oceano, no máximo, a água chega a 34, 35 graus, e as menores temperaturas de água líquida no oceano são de menos 2 graus. Né? Então, a amplitude térmica das águas do oceano, elas são muito menores, cerca de 5 vezes menores do que é a amplitude térmica sobre os continentes, né? E mudanças bruscas de temperatura no oceano não são comuns. Então, uma mesma área dificilmente vai experimentar grandes variações de superfície no oceano por conta da própria característica da água, né, que ela absorve calor muito mais lentamente e perde calor também de forma muito mais lenta do que uma superfície continental, por exemplo. Então, mapas de TSM ou SST são sempre muito importantes para definir algumas propriedades físicas do oceano. Outro tema relevante para a oceanografia física é a maré, né? São as oscilações de maré. A gente vai ter uma aula um pouco mais específica sobre isso, mas ao redor do globo, né, a gente tem essas oscilações diárias no nível vertical do oceano bastante heterogêneas, né? Esse mapa aí traz então a média da amplitude de maré diária. Amplitude de maré é a diferença entre a pré-mar, né,
e a baixa mar, que dão som, no caso, a maré alta e a maré baixa. Essa diferença normalmente é computada em metros, ocasionalmente em centímetros, mas na maioria das vezes ela é computada em metros. E aí a gente tem zonas bastante heterogêneas, mostrando aí nesse mapa que as menores amplitudes de maré ocorrem com tons de azul e as maiores com tons de vermelho, né? Na prática, a gente tem oscilações de maré de até 24 metros, em algumas áreas muito particulares aí, do oceano, e a gente tem oscilações próximo de zero, aí nessas manchas azuis entre 0 e 20, 40 centímetros, a gente tem esse padrão aí de acordo com as manchas azuis. Se a gente der uma observada aqui ao longo da América do Sul, né, no que seria o litoral brasileiro, a gente vai ter uma variação interessante que perto do Rio Grande do Sul a gente tem oscilações de maré, né, no extremo sul do Brasil bem baixas, na faixa de 20 a 30 centímetros, passando por uma condição de mesomaré na faixa de acima de 2 metros aí para o litoral nordeste, chegando a oscilações de macromaré acima de 8 metros lá no litoral do Maranhão e do Amapá, né? E essa distribuição da amplitude de maré diária, ela normalmente tende a se manter, tá? Não há mudanças muito significativas nesses valores ao longo do tempo. Já esse é um mapa que computa para o oceano global a distribuição das alturas de onda. As maiores ondas que existem no oceano, elas estão no hemisfério norte, né? Seja no Atlântico Norte, e seja no Pacífico Norte. Tá? Essas maiores alturas, elas podem chegar a ondas na faixa de 20 a 30 metros. Se bem que o conhecimento acumulado, né, de medições de onda, ele é maior no hemisfério norte, mas já aqui no hemisfério sul, próximo do litoral da Nova Zelândia e na Oceania, já foram computadas alturas de ondas acima de 20 metros também, mais de uma vez, né? Existe uma tendência aí da gente ter maiores ondas associadas às maiores latitudes, uma vez que as ondas estão associadas às maiores áreas de instabilidade da atmosfera, né, sobre o oceano, ou seja, então aonde a atmosfera é mais irregular, onde ocorrem massas e choques entre frentes frias e massas de ar quente mais evidentes, a gente tem a geração das maiores ondas, né? Na prática, onde a gente tem maiores tempestades sobre o oceano, a gente tem a geração das maiores ondas, e isso vai ocorrer aí nas maiores latitudes. Já nas latitudes médias e nas latitudes baixas, né, perto da zona do Equador, a gente tem normalmente condições de mar mais calmo, né, a não ser que haja a passagem de sistemas ciclônicos, né, de grandes furacões por essas latitudes. Aí a gente tem aí ocasionalmente ondas muito elevadas, mas no geral a gente tem um padrão que obedece a esse critério, né? Maior latitude, maiores as ondas, menor a latitude, menores as ondas, as alturas de ondas sobre a superfície do oceano global. Esse mapa, na verdade, é um bloco-diagrama, ele é muito interessante. Ele mostra esse conceito que é muito abstrato, que é o conceito de topografia dinâmica do oceano. Quando a gente está na praia, ou a gente está passeando de barco, ou a gente está em qualquer lugar avistando o mar, a gente consegue ter a dimensão do que é a linha do horizonte. E a linha do horizonte, ela nos passa a falsa impressão de que o oceano ele é nivelado, né? Ou seja, o oceano ele obedece a um nível de mesma altitude, né? Que o oceano não é tão irregular quanto a gente pensa. Mas o oceano, na prática, ele é super irregular. A ocorrência dos ventos, né, sobre a superfície do oceano faz com que as correntes empilhem grandes quantidades de água em determinadas áreas e faz com que essas correntes também retirem grandes quantidades de água de outras porções do oceano. Isso faz com que haja desníveis topográficos na superfície do oceano, ou seja, tem lugares do oceano que são mais altos do que outros. E pasme, esse desnível ele pode chegar a quase 200 metros.
Só que como o oceano é muito vasto, esse desnível ele não fica nítido, ok? Mas a gente tende a imaginar o oceano como uma superfície plana, mas na verdade o oceano é cheio de domos de água, cheios de depressões de água, e todos esses domos e depressões eles não param de se movimentar ao longo do oceano. Então esse é o conceito da topografia dinâmica do oceano. Essa é uma imagem retirada do satélite Topex, né, que foi um dos primeiros satélites a se dedicar exclusivamente a medir a altura da superfície do oceano. Tá? Então, o que a gente tem que ter em mente é que o oceano ele é uma superfície super irregular. Né? A superfície da água ela é irregular. Agora, aqui cabem algumas informações básicas sobre os aspectos da vida no oceano global. As espécies identificadas globalmente são aproximadamente de 1,5 milhões. As espécies marinhas identificadas globalmente são de aproximadamente 250 mil. Já as espécies existentes estimadas globalmente variam entre 10 a 50 milhões, e as espécies marinhas existentes estimadas globalmente variam entre 10 e 40 milhões. Os filos animais reconhecidos são próximos de 35 e os filos de animais marinhos conhecidos também são na ordem de 35. Bom, esse é um mapa que mostra a distribuição da concentração de clorofila ao longo do oceano global e detalhado a partir de sensores que captam, embarcados em satélites, que captam um pouco do retorno da luz, né, sobre a superfície do oceano, conceito básico de sensoramento remoto. A maior parte dessa luz, que é espalhada de volta para o espaço pela água do oceano, é azul. A água do oceano ela vai ter muitos outros elementos, né, que podem colorir, mudar a cor da sua superfície. Nas áreas perto da costa, o escoamento de rios, areia e lodo levantados do fundo pela ação de ondas, marés e ventos são entre as coisas que mudam a cor das águas próximas ao litoral. No entanto, na maioria dos oceanos do mundo, as coisas mais importantes que influenciam a sua cor são o fitoplâncton. O fitoplâncton é um tipo de planta muito pequena, elas são unicelulares, geralmente menores que o tamanho de uma cabeça de alfinete, contém um pigmento verde chamado clorofila. Todo mundo aprendeu isso na escola. Todas as plantas, seja na terra, seja no oceano, usam a clorofila para capturar a energia do sol que usam para conduzir o seu processo de fotossíntese. Embora organismos individuais sejam muito pequenos, o fitoplâncton pode florescer em números tão grandes que podem mudar a cor do oceano a tal ponto que podemos medir isso a partir de sensores embarcados em satélites, né? Esse mapa ele mostra a concentração média de clorofila do oceano medida pelo satélite SEA-WIFIS desde o seu lançamento, né, em alguns anos atrás. Os cientistas podem inferir quanto fitoplâncton as águas do oceano contêm, medindo a quantidade de clorofila presente. Né? Então existe uma estreita relação entre os processos físicos e químicos do oceano, como diferenças de temperatura, em áreas de ressurgência, áreas onde tem mais nutrientes no oceano profundo ou raso, e a vida vegetal. Né? As concentrações de clorofila são maiores nas áreas costeiras do que no oceano aberto, né? São áreas onde tem mais nutrientes para essas plantas se multiplicarem, e essas concentrações são também mais altas nos oceanos ao norte do planeta do que ao sul, né? Porque os oceanos ao norte do planeta eles têm muito mais continentes por perto. Uma das ideias mais interessantes que saiu da ideia desse mapa de clorofila plurianual é a identificação dessas regiões no oceano, no mundo, que tem a menor concentração de clorofila. Essa área ligeiramente a oeste da Ilha de Páscoa, aqui ao sul do Pacífico, né, tem uma concentração média de apenas 0,01 miligramas de clorofila por metro cúbico de água no mar, sendo uma área, digamos,
uma zona morta do oceano, né? Onde a ocorrência de vida é bem reduzida. Tá? Então, mapa de concentração de clorofila é muito interessante porque ele dá uma ideia sobre a distribuição da vida no oceano. Esse é um mapa que mostra a distribuição da concentração de espécies observadas, né? Esse mapa foi construído a partir de bases de dados, né? Tem uma base de dados que foi reunida pelo Censo da Vida Marinha, né? Pelos registros do OBIS, que mostra quase 30 milhões de registros, estão aí disponíveis nesse mapa, de aproximadamente 120 mil espécies de muitos conjuntos de dados mostrando a distribuição da vida marinha no oceano conhecido, né? A resolução desse mapa aí é de 0,5 grau de latitude por longitude. Nas áreas em azul, o censo reuniu dados anteriores ao início dessa coleta mais sistemática, né? A amarela indica áreas onde foi reunido maior conjunto de informações, e em vermelho com expedições basicamente desse censo, né, que objetivou cobrir áreas que não eram cobertas anteriormente, né. Então a gente vai ter aí áreas, como a gente viu no mapa de clorofila anterior, as áreas com maior quantidade de vida no oceano são as áreas onde há maior concentração da clorofila, né. Já as áreas onde você tem mais espaços em branco, ou é porque tem menos coleta de informações, o que é uma verdade, ou porque são áreas onde você tem menor quantidade de vida no oceano, que também é uma verdade. Então, existem aí um conjunto, uma base de dados riquíssima sobre a vida nos oceanos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula de oceanografia biológica. Bom, ainda no contexto dos aspectos da vida ao longo do oceano global, a gente tem esse mapa que mostra a distribuição da biodiversidade marinha, né? Os tons em vermelho mostram maior diversidade, os tons em direção ao lilás mostram menor diversidade, né? A diversidade seria, então, o número de espécies distribuídas para uma mesma área geográfica. Então a gente vai ter aí junto ao continente australiano, sobretudo associado à Grande Barreira de Corais e aí as ilhas do Sudeste Asiático, a gente vai ter maior biodiversidade, né, também porque a gente está falando de áreas tropicais, com maior concentração aí de nutrientes, né, então a gente tende a ter mais vida nessas áreas do que, por exemplo, em áreas perto do Oceano Ártico e Antártico, onde a gente tem menores temperaturas e condições muito mais limitantes para a biodiversidade, né? Então, esse mapa dá um pouco essa ideia de onde está concentrado a maior e a menor biodiversidade ao longo da superfície do oceano global. Bom, sobre as subdivisões hoje aceitas sobre o oceano global, tem-se aí o Oceano Atlântico, sendo o Atlântico Sul e o Atlântico Norte, o Oceano Pacífico, também subdividido entre Sul e Norte, o Oceano Índico, o Oceano Ártico e o Oceano Sul. Além disso, existem mais dezenas de subdivisões conhecidas como mares, golfos, baías, fiordes, estreitos e etc. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui em diante. Bom, antes da gente continuar essa descrição das subdivisões do oceano global, cabe aqui a gente falar um pouco sobre a geografia dos oceanos e um pouco sobre sua concepção mais histórica, porque esses são pontos relevantes que normalmente os cursos de oceanografia não tocam, não se apropriam, né? Quero destacar esse livro aqui,
foi lançado, apesar de uma capa parecer antiga, que foi lançado em 2016, que se chama A Geografia do Oceano, Conhecendo o Oceano, Reconhecendo o Oceano como um Espaço, da autora Anne Fleur Lello. Esse livro trata de uma literatura sobre a construção social dos oceanos. Ao definir o campo de estudo, a autora adota o termo espaço oceânico para capturar tanto a especificidade do oceano global quanto a fluidez entre o estudo dos domínios terrestres e marítimos, já que ambos são socialmente e fisicamente vinculados. Esse termo, espaço oceânico, sinaliza a preocupação da autora com as próprias características físicas do espaço oceânico, em oposição à sua sujeição aos protocolos terrestres de medir e distribuir superfícies. Em outras palavras, o foco desse livro está no oceano, com seus atributos físicos, superfície ondulante, ritmo das marés e das ondas, e sem esses limites de conectividade e o que essas coisas significam para as relações humanas e não humanas dentro do oceano, o que raramente estão no centro do trabalho dos geógrafos e menos ainda dos oceanógrafos. O livro se preocupa com o oceano global, pois a autora deseja consolidar a noção de que lá não é uma maneira natural de dividir o espaço oceânico com base em sua fisicalidade apenas. O objetivo da autora é compreender como o oceano-espaço ou espaço oceânico tem sido negociado como um espaço geográfico. Boa parte da narrativa é impulsionada pela relação entre ciência, cultura e produção de conhecimento. Por exemplo, na Era das Descobertas, lá em 1492, a autora mostra como no início desse século XVI, aí, no início dos anos 1500, o espaço oceânico do Atlântico surgiu tanto como um espaço físico quanto como uma ideia discursiva. A descoberta das Américas levou um novo modelo dos oceanos e um novo mundo, e do tamanho também da Terra, longe dos entendimentos tripartidos bíblicos amplamente aceitos até o momento. Embora isso seja bem conhecido, a autora demonstra como o processo e a natureza de conhecer o Atlântico desencadearam uma revolução mais ampla na produção de conhecimento, onde evidência, visão e som se tornaram centrais. Isso levou ao empreendimento iluminista de transformar o Atlântico em um fato, por meio de coisas como a invenção do cronômetro, a medição do magnetismo dos campos da Terra e o estudo das correntes marítimas e do vento, por exemplo. Um ponto crítico para a investigação da autora nesse livro é como os fatores sociais e culturais impactaram a aceitabilidade ou não desses novos entendimentos sobre o oceano. Ela usa o exemplo do trabalho do Matthew Murray, que é aquele pai da oceanografia física, usando em larga escala movimentos da água para explorar como as redes de comunicação ajudaram a dar legitimidade às suas ideias entre marinheiros e mercadores, ajudando os interesses dos impérios europeus. No entanto, a autora é cuidadosa ao longo do livro para trazer a discussão de volta à água, isso é, de volta ao próprio espaço oceânico e as formas de cujas características físicas moldam ativamente a nossa interação com ele. Nesse outro trabalho um pouco mais antigo, é um artigo de Lewis que se chama Dividindo o Oceano Global, ele trata que a visão convencional da hidrografia global, que mapeava até então 3 ou 4 oceanos, né, o Pacífico, o Atlântico, o Índico e às vezes o Ártico, ainda no final da década de 90 ainda não havia o entendimento do Oceano Sul, como essa ideia não surgiu até o final do século XIX e início do século XX. Antes disso, prevaleciam concepções marcadamente diferentes de espaço marítimo, concepções que mudaram não apenas para refletir as novas descobertas, mas também de acordo com as mudanças da moda intelectual. Ao examinar a história da hidrografia global e ao entreter novos esquemas de divisão oceânica, pôde-se ver o mundo de novo e talvez descobrir conexões que são obscurecidas por divisões geográficas convencionais. O que eu quero dizer com tudo isso, com a citação dos abstracts dessas duas obras, é que todo o entendimento da subdivisão que a gente tem do oceano global hoje, a saber aí
Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Oceano Ártico e Oceano Sul, e também as subdivisões por mares interiores, etc., são apenas um produto social da nossa visão, né? E muitas vezes também geopolítica dos oceanos, né? Nos afasta dessa ideia de oceano global e criam-se essas divisões artificiais com base em critérios não muitas vezes claros para todos nós. Então, esse é um tema relevante para o estudo dos oceanos, é saber que essas subdivisões são construídas socialmente e não refletem em si o oceano como centro da observação. Bom, algumas informações básicas sobre o Oceano Pacífico, né, que é o maior dos oceanos na Terra. Ele corresponde aí a 46% do oceano global, indicam o seguinte: a área do Oceano Pacífico é de aproximadamente 152.617.159 km². O volume de água nesse oceano é de aproximados 645.369.567 km³. A profundidade média é de aproximadamente 4.254 metros, e a maior profundidade, que é também a maior profundidade do oceano global, encontra-se na Fossa das Marianas, na Ásia, que é de 10.920 metros, né, quase 11 quilômetros de profundidade. De acordo com as suas subdivisões, né, o Pacífico Norte tem uma área aí de 68.907.910 km², o volume de cerca de 315.690.574 km³ de água. A profundidade média é de 4.573 metros. Já o Pacífico Sul é maior, né? A área dele é estimada entre 83.709.249 km². O volume de água é de 329.678.993 km³, e a profundidade média é de aproximadamente 3.935 metros. Aqui agora cabem algumas informações básicas sobre o Oceano Atlântico, né? Ele corresponde aí a 1/4 ou 25% do oceano global. Sua área é estimada em 81.705.396 km². O volume de água é estimado em 307.923.430 km³. A profundidade média do Oceano Atlântico é de aproximadamente 3.600 metros, e a maior profundidade fica na Fossa de Porto Rico, e essa profundidade é de 8.605 metros, né? Um pouco mais de 8 quilômetros de profundidade. De acordo com as suas subdivisões, a gente tem o Atlântico Norte, que ocupa uma área de aproximadamente 41.258.837 km², um volume de água de 146.089.938 km³, e a profundidade média de 3.408 metros. Já o Atlântico Sul, ele ocupa uma área de aproximadamente 40.446.560 km², um volume estimado de água de 161.833.492 km³, e a profundidade média é de 3.967 metros, ou seja, quase 4 quilômetros de profundidade. Já agora algumas informações básicas sobre o Oceano Índico, né? Ele corresponde aí a 20% do oceano global. Sua área é estimada em 67.469.539 km².
o volume de água é estimado em 261.519.545 quilômetros cúbicos. A profundidade média é de 3.897 metros e a maior profundidade no Oceano Índico fica na fossa de Java, na Indonésia, com aproximadamente 7.125 metros de profundidade. Bom, o Oceano Índico ele não tem subdivisões em Oceano Sul ou Norte, né? Ele fica basicamente no hemisfério sul, mas ele vai ter algumas subdivisões sim de mares e interiores e golfos que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui algumas informações sobre o menor oceano, né, do planeta, na nossa subdivisão do oceano global, que é o Oceano Ártico, né? Ele ocupa uma área de aproximadamente 8.676.520 km². O volume de água estimado é de 16.787.461 km³ de água. A profundidade média é baixa, 990 metros, e a maior profundidade fica no Molloy Deep, que é como se fosse uma fossa, mas tem uma outra categoria geológica, de aproximadamente 7.125 metros. O Oceano Ártico ele fica inteiramente no hemisfério norte, né, ao redor do Círculo Polar Ártico. E também é subdividido em golfos e mares interiores, que a gente vai ver um pouco para frente. Aqui algumas informações sobre o Oceano Sul, né? Muitas pessoas definem erroneamente como Oceano Antártico. O fato é que o nome mais aceito pela comunidade internacional é o Oceano Sul. Ele não era categorizado como um oceano, né? Normalmente ele era composto aí pela extremidade sul do Pacífico, mais a extremidade sul do Atlântico, mais a extremidade sul do Índico, né? Mas ele foi, devido a algumas características próprias, sobretudo a circulação de água, ele acabou sendo identificado como Oceano Sul, sobretudo a partir da latitude 60 graus. Ele corresponde aí a 6,5% do oceano global, tem uma área que engloba 20.973.318 km², o volume de água estimado é de 71.515.351 km³ de água. A profundidade média é de 3.239 metros e a maior profundidade fica na fossa de South Sandwich. Eu não sei a tradução desse termo, o nome dessa fossa, né, a tradução em português, mas fica nas Ilhas Sandwich do Sul, que é um pedaço da Antártica bastante conhecido, né? Ele não vai ter subdivisões, né, mas sim, existem alguns mares, né, e alguns mares marginais ao Oceano Sul. A principal feição desse oceano é a corrente circumpolar antártica, que a gente vai ver aí. Se a gente já não viu alguma coisa hoje, a gente vai relembrar lá na aula de oceanografia física. Bom, também no contexto das subdivisões do oceano global, aleatoriamente existem as divisões sobre os mares marginais e mares interiores, incluindo aí golfos e baías, né? As subdivisões oficiais, elas apontam para mais de 70 desses mares, e aqui a gente selecionou os 15 maiores para apresentar para vocês. Um primeiro deles é o Mar de Coral, né? O Mar de Coral aí fica no leste, no nordeste da Austrália, né? Tem a área aproximadamente de 4.183.510 km² e a profundidade média é de 2.471 metros.
Em seguida, por ordem de tamanho, tem-se o Mar do Sul da China. O Mar do Sul da China tem aí uma área de aproximados 3.596.390 km² e uma profundidade média, ele é bem mais raso, de 1.180 metros. Na sequência, a gente vai voar até o Mar do Caribe, que é bem conhecido, né? O Mar do Caribe tem uma área aí estimada em 2.834.290 km² e uma profundidade em média de 2.596 metros, né? Na sequência, a gente vai voar até o Mar de Bering. O Mar de Bering, aí no norte do Pacífico, ele vai ter uma extensão, uma área aproximada de 2.469.100 km², com uma profundidade média de 1.572 metros. Em seguida, a gente vai voar para o Mar Mediterrâneo, super famoso, né? O Mar Mediterrâneo aí é um oceano em um estágio de fechamento. Ele tem uma área de aproximadamente 2.469.100 km², com uma profundidade média de 1.572 metros. Na sequência, a gente voa aí para o extremo norte, para o Mar de Okhotsk, que fica lá no leste da Rússia, né? Ele tem 1.625.190 km² e uma profundidade média de 814 metros. Daqui a gente sobrevoa em direção ao Golfo do México. O Golfo do México também é bem conhecido, né? Pega aí o território, boa parte do território norte-americano e também do México, né, e uma parte aqui a sudeste em Cuba, né. O Golfo do México ele vai ter uma área estimada em 1.531.810 km² e uma profundidade média de 1.544 metros. Em seguida, a gente voa para o Mar da Noruega. O Mar da Noruega tem uma área estimada aí em 1.425.280 km² e uma profundidade média de 1.768 metros. Fica aí no extremo norte do Oceano Atlântico, né? Em seguida, a gente vai voar para perto, é o Mar da Groenlândia. O Mar da Groenlândia ele vai ter aí uma característica um pouco diferente, ele é um pouco mais raso, né? Em função da plataforma. O Mar da Groenlândia tem uma área estimada de 1.157.850 km² e uma profundidade média de 1.443 metros. Aí a gente volta novamente para a Ásia e aí a gente destaca o Mar do Japão. O Mar do Japão vai ter uma área de 8.260 km² e a profundidade média de 1.647 metros. Na sequência, a gente vai para a Baía de Hudson, no Canadá. A Baía de Hudson também é bastante relevante. Ela tem uma área um pouco menor do que o Mar do Japão, aí 1.005.510 km² e uma profundidade bem pequena, né, de 119 metros em média. Na sequência, a gente volta para a Ásia e voa para o Mar do Leste da China. Ele fica perto de grandes cidades chinesas, né? O Mar do Leste da China ele tem uma área aproximada de 785.990 km² e uma profundidade média de 374 metros. Em seguida, a gente vai até o Mar de Andaman. O Mar de Andaman fica aí no Oceano Índico. Ele tem uma área estimada em 605.760 km² e uma profundidade média de 1.061 metros. Depois, um também conhecido Mar Vermelho.
O Mar do Vermelho ele também é visto como um canal, né? Mas ele tem uma área, ele é bastante estreito, né? Ele tem uma área estimada em 436.280 km², uma profundidade média de 494 metros, né? E fica ali entre a Eritreia, o Sudão e a Arábia Saudita. Por fim, o Mar Negro, que é um dos mais bonitos de todos. Ele é menor, né? Ele tem uma área aí de 410.150 km², uma profundidade média de 1.336 metros. Teriam vários outros mares interiores ou mares marginais, golfos, baías e fiordes para serem destacados como corpos d'água que estão associados à cobertura do oceano global, né? Mas a gente aí tentou destacar os 15 principais e essas são algumas de suas características. Bom, mais de 80% do oceano global permanece não mapeado, não observado e não explorado. E esse tema da exploração do oceano global é bastante interessante. A exploração do oceano consiste em fazer descobertas em busca de coisas incomuns e inesperadas. As informações da exploração dos oceanos podem nos ajudar a entender como estamos afetando e sendo afetados pelas mudanças no meio ambiente da Terra, incluindo mudanças no tempo e no clima. Então, já encaminhando para o final da aula de hoje, a atividade aqui é que vocês pensem sobre isso, sobre esse tema, façam alguma pesquisa e escrevam-me sobre qualquer aspecto da exploração oceânica global. E isso é tudo por hoje, nos vemos em breve, cuide-se e fique seguro.